Eu vou ler aqui, a minha tradução é Almeida século 21. E diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais, e nada podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Não tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, e que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar? Pai, nos ajude nesta manhã, na pregação da palavra. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para sermos não apenas ouvinte, mas praticante das Tuas verdades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, palavras duras de Tiago, e não parece que ele está escrevendo para cristãos, mas sim, essa epístola, ela foi escrita para crentes. Ela talvez seja a primeira carta a ser escrita, e esse Tiago que escreveu é o Tiago, irmão do Senhor. Tiago, nós vemos ele era um incrédulo, mesmo sendo irmão de Jesus, assim como os demais irmãos de Jesus, ele era um incrédulo. Os irmãos podem abrir a Bíblia em João, capítulo 3, versículos 5. Deixa eu ver se eu anotei corretamente. João 3, acho que eu errado. João 7, é isso? Inverteu os números aqui, amados. Isso. João capítulo 7, versículo 3 ao 5, diz assim, onde relata a incredulidade de Tiago, desse Tiago que escreve a carta. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, eles estavam falando com Jesus, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ele era incrédulo até que, depois da ressurreição de Jesus, Jesus se apresenta
ao seu irmão Tiago, e ele então é convertido. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 7. E esse Tiago, ele se torna então um presbítero da igreja de Jerusalém. É o que nós vemos em Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Em Atos 15, naquela grande assembleia que teve, nós vemos Tiago como um líder dentre os apóstolos. E é maravilhoso nós vermos aqui como Tiago, como que quando o Senhor salva um homem, ele se torna humilde, porque ele começa a sua carta, capítulo 1, versículo 1, Tiago está dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Ele diz que ele é servo de Deus, e ele não diz irmão de Jesus, mas ele se coloca como servo de Deus e servo também de Jesus Cristo. E Tiago, ele vai escrever essa epístola aos irmãos que estão na dispersão, que estavam fugindo por causa da perseguição, não ainda do Império Romano, mas por causa da perseguição dos próprios judeus. Essa perseguição provavelmente começa com a morte de Estevão, e esses irmãos de Jerusalém que, em Atos 2, versículo 7, eles tinham caído na graça do povo, rapidamente a coisa mudou, e agora eles estão debaixo do ódio do povo, e eles matam Estevão. Essa igreja de Jerusalém começa a ser brutalmente perseguida, e eles fogem. E Tiago escreve esta carta, essa epístola, a esses irmãos de Jerusalém que fugiram. Então nós temos que imaginar as duras provações que esses irmãos estão sofrendo. Eles tiveram que abandonar a sua cidade, a sua terra natal, a sua casa, o seu emprego, fugindo. E eles estão debaixo de grande provação. Então, um dos objetivos da carta de Tiago é consolar esses irmãos que estão em grande provação. Mas Tiago, já no capítulo 1, ele vai falar das provações. Versículo 2, os irmãos podem ver. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Então ele está consolando esses irmãos que estão em grandes provações, mas por causa das grandes provações vieram também as tentações. E é bom a gente abrir um parênteses aqui e falar da diferença entre provação que Deus está enviando. Ele está dizendo: alegrem-se por causa dessas provações, sabendo que a prova da vossa fé, essa provação é algo enviado pelo próprio Deus. E é muito claro isso, é maravilhoso isso, porque antes de Jesus subir, ele disse para os seus discípulos pregarem o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Mas a igreja em Jerusalém começou a prosperar. E o que eles fizeram? Se confortaram, ficaram confortáveis na igreja de Jerusalém. Mas a proposta de Deus é: vão para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Eles se trancaram em Jerusalém. Deus então envia uma grande provação, essa perseguição, e faz com que esses irmãos tenham que fugir. E fugindo vai cumprir a ordem de Cristo: pregar o evangelho na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Os confins do mundo, para o pensamento dos primeiros ouvintes, é Roma, até chegar em Roma o evangelho. Então essa provação é Deus colocando a igreja para se tornar missionária, mas também um teste. Provações, o apóstolo Tiago vai dizer, é a prova da vossa fé.
é para que você cresça em santidade, em amor, em perseverança, e olha que coisa linda, para que vocês, versículo 4, sejam perfeitos e completos. Tem um propósito. Mas por causa dessas provações, veio também as tentações. E aqui tem uma diferença. Se a provação ela vem de Deus, Tiago, um pouco mais para baixo, ele vai dizer, versículo 13, quando tentado, aqui é outra palavra, não é mais provação, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e também não tenta a ninguém. Então, a carta de Tiago, ela tem esse objetivo, consolar nas provações. Mas por causa da provação que Deus estava enviando, eles estavam sendo tentados. A tentação não vem de Deus. É produzida pela própria concupiscência do nosso coração. E eles estavam sendo tentados a abandonar a fé, a esfriar na fé. Eles ficaram fracos na fé. E é por isso que nós chegamos aqui no capítulo 4 com essas duras palavras de Tiago, que por causa da provação que tinha o objetivo de fazê-los perfeitos, por causa do nosso coração caído, dos nossos pecados, essas provações tinham gerado tentações, e essa igreja estava cedendo a tentações. As pressões sobre eles os levaram ao desânimo na fé. Levaram eles também a dissensões. Olha a pressão que eles estavam enfrentando. E a tentação levaram eles à dissensão na igreja. Calúnias. Eles estavam despejando as suas frustrações uns sobre os outros. Eles se tornaram duplamente obstinados. Eles estavam hesitantes entre obedecer a Deus ou se concentrar nas suas preocupações terrenas. O que eu faço agora? E Tiago escreve então essas palavras para prover essa igreja de um remédio para essa doença espiritual que tinha atingido. E Tiago aqui ele está num tom muito pastoral, escrevendo como um pastor, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, como toda a Escritura. Ele escreve para esses cristãos fracos na fé, a viverem de forma fiel e obediente à palavra de Deus. E essa carta, então, ela é cheia de imperativos. Imperativos é ordem de uma autoridade. Faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. E é nesse livro que nós temos o apóstolo Tiago dizendo que nós não seremos justificados pela fé somente, né? Mas também pelas obras. E, obviamente, que seitas distorcem as palavras de Tiago, como distorce as demais escrituras. Lá no Tiago capítulo 2, os irmãos podem conferir aí comigo. Ele vai dizer, mas alguém dirá, olha a necessidade dessa igreja, olha o que eles estavam enfrentando. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Não há uma disputa aqui entre Tiago e o apóstolo Paulo. Nós cremos na justificação pela fé. A causa da nossa salvação é a fé em Jesus. Mas essa causa da nossa salvação produzirá, o efeito é obras. E nessa igreja, o povo então estava meio que defendendo, eu sou salvo, eu criei em Jesus, e está tudo bem, não importa o que eu faça. Mas Tiago, se nós trocarmos essas palavrinhas, causa e efeito, vamos ver o mesmo versículo. Tu tens a fé, a causa, eu tenho o efeito, que é as obras. Mostra-me a tua fé
que é a causa da tua salvação, sem os efeitos, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras, os efeitos. Então Tiago está nos lembrando, ele não está em maneira nenhuma em oposição ao apóstolo Paulo, ele está dizendo que todos aqueles que foram impactados pela salvação, que vem por meio da fé, o efeito é obras. E se você não tem o efeito, é porque você nunca teve a causa, você nunca creu de fato. A verdadeira fé, ela produz obras. Apóstolo Paulo e Tiago, eles são soldados do mesmo exército, lutando um encostado na costa do outro, um de frente para fariseus, legalista, que é o apóstolo Paulo, e Tiago de costa para Paulo, no mesmo exército, lutando contra esse pensamento, uma vez salvo, salvo para sempre, no sentido de, não importa o que eu faço, não importa as minhas obras, eu criei, e o propósito é apenas me salvar, mas essa salvação não me transforma. E Tiago está dizendo, não. Crês que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas não houve nenhum tipo de mudança nos demônios. E parece então que Tiago, o livro de Tiago, ele lembra muito o livro de Provérbios, no Velho Testamento. E ele traz o Sermão do Monte também dentro, muitas palavras de Jesus no Sermão do Monte. E parece que ele não tem uma estrutura definida. Mas, sim, alguns teólogos, eles veem o livro de Tiago estruturado de uma forma que nós chamamos de quiasmo. É uma estrutura de formar texto que não dá para explicar aqui agora, mas é mais ou menos assim. A primeira parte corrobora está ligado à última parte, a primeira com a última, a segunda com a penúltima, até você chegar no centro da mensagem. O centro do livro aqui, segundo vários teólogos, está no capítulo 3. Esse aqui é o centro do quiasmo. A estrutura de todo o livro, aonde Tiago quer chegar. E nós vamos para esse centro do quiasmo. O meu pastor Will, ele representa o quiasmo como um sanduíche. O pão em cima, o pão embaixo, alface aqui, o hambúrguer no meio. O hambúrguer do texto, o centro do texto está em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Essa é a estrutura de todo o texto e tudo vai conectar a esse versículo aqui. 3, 13 ao 18. Ele vai dizer, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se vocês têm inveja amarga e sentimento faccioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de prática nociva. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Esse é o centro de todo o livro para muitos teólogos, e eu concordo com eles. E aqui no capítulo 4, Tiago, ele nos dá um exemplo prático do que acontece quando a falsa sabedoria opera na igreja. É dissensão. A dissensão toma conta da igreja e o resultado é uma catástrofe. E um dos frutos dessa sabedoria terrena é vista na mundanização da igreja
e nós vamos então para o nosso capítulo 4, versículo 1, que nós acabamos de ler. Diz assim: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Então, quando Tiago está dizendo a guerra que há entre vós, ele está falando na igreja. A igreja está em guerra, em contenda, em discórdia. Mas Tiago vai dizer qual é a origem dessa guerra. Vem de prazeres de um coração marcado pelo pecado. É as tentações. E veja que Tiago, ele está escrevendo isso a cristãos. Olha a situação que esses cristãos chegaram e que nós podemos chegar. Eles, em meio às provações, esse é o ponto desse capítulo e desse livro e de toda a Escritura, amados. Até vi o irmão citando a confissão de fé. Qual que é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e alegrar-se em Deus para sempre. E isso inclui no meio das provações, mas no meio das provações eles perderam a beleza do Evangelho. Em meio às provações eles perderam a beleza de Cristo. E eles se tornaram encurvados em si. Eles se autocentraram. Imagine, irmãos, como essa igreja aqui de Jerusalém, eles foram salvos, eram fariseus. Era um homem legalista que carregavam sobre si um peso terrível da lei. Como eles foram salvos? Imagine quando o Senhor transformou o seu coração, abriu os seus olhos, destampou os seus ouvidos e eles viram a beleza do Evangelho. Quantos de nós aqui que tivemos um passado afundados no legalismo, e eu falo por mim agora, tentando ser salvo pelos seus esforços, pelos seus méritos, pelas suas obras, e daqui a pouco nós ouvimos a pregação da fé, o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, era algo tão terrível, a glória que nós vimos, que mesmo eu estando dentro de uma seita, eu queria falar para todo mundo, e eu tinha certeza, eu vou falar e é óbvio que essas pessoas vão ver a beleza de Cristo, elas vão ver a beleza do Evangelho, elas vão se arrepender e elas vão vir para a fé em Jesus. Eu estava muito cheio de Deus, cheio da palavra. Cristo era vivo para mim, o Evangelho era vivo para mim. Agora imagina para esses irmãos, que vêm de um legalismo muito mais aterrador, como eles, tudo para eles era Cristo. Como eles estavam se deleitando no Evangelho. Nós vemos os bereanos, eles examinavam, eles abriam as Escrituras todos os dias eles queriam mais de Cristo. Era assim essa igreja. Mas chegou a perseguição, e eles foram então tentados, eles caíram em tentação, e eles perderam a beleza do Evangelho de vista. Eles perderam a glória do Evangelho. Ao invés de olharem para a cruz, ao invés de continuar se aprofundando em Cristo, e isso é vida eterna, é conhecer Deus e é conhecer Cristo, e mesmo caindo em provações, como disse Tiago, olha a mente de Tiago, tem de alegria, quando vocês caírem em várias provações, porque vocês serão completos. Ou seja, a provação, ela tem um objetivo final, abrir a visão de vocês ainda mais, para vocês verem Cristo. Mas no meio da provação, eles foram tentados, desejos interiores começou a tentá-los, e eles perderam a glória do Evangelho. Eles não entenderam a mente desse Deus soberano ao enviar. É Deus quem envia a provação, tentação não, mas eles perderam
a cosmovisão cristã que provações, tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E bem aqui para o apóstolo Paulo é ser participante da natureza divina. Esse era o foco de Deus, enviar provações, ser participantes da natureza divina, ser completos. Irmãos, vocês têm fé nisso? Que o desejo de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais participantes da natureza divina. E Tiago vai dizer para que vocês sejam completos. Completo é alguém que no meio da provação, ele diz, não me falta absolutamente nada. Isso é uma insanidade para a mente humana caída. O homem natural não pode compreender essas coisas. E Tiago aqui está perplexo, porque vocês estão com a mente mundana. Isso é mundanismo. Mundanismo não é, seitas têm costume de fazer isso. Não toques, não proves, não manuseie. Isso é mundanismo. Não, amados. Mundanismo é quando você perde Cristo de vista. Você perde a sede, o amor, o desejo por Deus. E você começa agora nesse vazio existencial, querer ou pensar ou acreditar que é alguma coisa da criação que pode te satisfazer. Isso é mundanismo. Você pode estar com a barba feita, de terno e gravata, com o cabelo tocando no chão e ser absolutamente mundano. Absolutamente mundano. A prova da vossa fé, dizia Tiago, vocês perderam o Cristo de vida. Porque a prova da vossa fé, ela produz. A provação que vocês estão passando é um campo fértil. Ela produz perseverança. E a perseverança tem a sua ação perfeita para que vocês sejam perfeitos, completos, sem faltarem coisa alguma. Esse é o objetivo de Deus com a aprovação que vocês estão passando. Mas vocês se perderam no meio da aprovação. Vocês perderam a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho. Essa mesma santa indignação de Tiago é a mesma santa indignação que visitou o profeta Jeremias. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Jeremias capítulo 2. Vamos ler a partir do 5, o profeta Jeremias 2:5 diz assim: assim diz o Senhor. Olha a pergunta de Deus para Israel: que delito vossos pais acharam em mim? Irmãos, quando nós caímos em tentação, quando nós optamos pelo pecado ao invés da santificação, essa é a pergunta que Deus está te fazendo. Qual é o delito que você achou em mim? Por que você preferiu o prazer do pecado do que o prazer em mim? Qual foi o delito que você achou em mim para que me deixassem? Eles foram atrás de coisas inúteis e tornaram-se inúteis. Você se torna aquilo que você adora. Você se tornou inútil. Você deixou a mim. Por quê? Continuamos. Não perguntaram. Olha Israel, não perguntaram, onde está o Senhor? Esqueceram. O Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra seca e de trevas, por uma terra onde ninguém passava e nem morava. É Deus te lembrando, eu te arranquei do monturo, eu te arranquei do Egito. Por que você não me buscou? Eu te busquei quando você estava mergulhada na treva, na mão do diabo, escravo do pecado e de Satanás. Eu te arranquei de lá. Por que você está me trocando por coisas inúteis? Continua. 7. Eu vos guiei a uma terra fértil, para comer dos seus frutos excelente. Mas vocês entraram e contaminaram a minha terra, e da minha herança fizeste algo abominável. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Os doutores da lei não me conheceram. Os governantes se rebelaram contra mim, os profetas profetizaram em nome de Baal, indo atrás de ídolos imprestáveis. Portanto,
De novo trarei acusação contra vós, diz o Senhor, trarei acusações até mesmo contra os vossos netos. Ide a ilhas de Quetim e vede, enviai emissários a Quedar e atentai bem. Vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Por acaso, olha a pergunta de Deus, amados, por acaso houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, embora não fosse deuses? O que ele está dizendo aqui é, um homem que ama o dinheiro, ele morre amando o dinheiro. Eles não trocam de deuses. O homem que ama a luxúria, ele vive em prol da luxúria, ele trabalha em prol da luxúria, ele morre em prol da luxúria. Eles não abandonam os seus deuses. E esses deuses dele não valem nada. Não pode fazer absolutamente nada. Mas vocês conheceram o verdadeiro Deus. Ele vai continuar. Mas o meu povo trocou a sua glória. Vocês conheceram o verdadeiro Deus e trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Versículo 12. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente dissolados, diz o Senhor. Versículo 13, eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram, a fonte de água viva. Deus está dizendo, vocês abandonaram a fonte de água viva, e o que vocês fizeram? E cavaram para si cisternas, furadas, e que não retém as águas. Olha a loucura, espantai-vos disso. Eu sou a fonte de água viva, Deus está dizendo, mas eles trocaram fonte de água viva, e fizeram cisterna, cavaram buraco no chão, cheio de buraco, cheio de rachadura, que vaza água. Ele bebe, cadê a água? Não tem mais água. Por acaso Israel é um escravo? Ele é um escravo nascido em casa? Então por que se tornou presa? C.S. Lewis tem uma frase que é maravilhosa, como muitas, né? Mas ele diz assim, nossos problemas como seres humanos, não é que nossos desejos são muito fortes, mas é que os nossos desejos são muito fracos. Irmãos, de onde vem as guerras e discórdia que há entre vós? Será que não vem dos prazeres? Deus é contra prazeres aqui? Não. É o que C.S. Lewis está dizendo. O teu problema, o nosso problema, amados, não é que o teu prazer ele é muito forte, ele é muito fraco, porque você se contenta com cisterna rota. Deus quer que você seja movido por prazer, movido por desejo, mas Ele quer que você olhe para Ele, na palavra. Ele quer que você olhe para a palavra, e quer que você creia em tudo aquilo que Ele diz que é. Deus, esse Cristo que encarnou, poucas vezes, Deus falou de maneira audível a todos os homens. Mas as 3 vezes que Deus fala, Ele está falando a respeito de quem? Do próprio Filho dele. Deus, Ele enche a boca para falar do Filho. Ele diz, esse é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Vocês imaginam? Um Deus eterno, infinito, dizer que a alegria dele está toda no Filho. Deus se satisfaz no Filho. O maior espanto de Deus é Deus dar o teu Filho a você, a mim, a nós. Aquele Jesus que é capaz de saciar o próprio céus, não é capaz de satisfazer um cristão. O teu desejo, não é que ele é muito forte, ele é muito fraco, é muito pífio, porque a alegria dos anjos, da glória de Deus, eu dei o meu Filho, e Deus vai dizer, ouvi-o, escutai o meu Filho amado, a Ele ouvi, a minha alegria foi dada a vocês. Mas o que aconteceu com esses irmãos em meio à provação? Eles foram tentados a perder a fé em Jesus. Eu perdi casa, eu perdi emprego, eu corro risco de vida.
Mas ao invés deles continuar crendo que Cristo é mais satisfatório do que a própria vida, como disse o apóstolo Paulo, para mim viver ou morrer, viver é Cristo, morrer é ganho. Se eu morrer, eu estarei com meu Senhor, que é ainda infinitamente melhor. Olha a visão do apóstolo Paulo. Para mim não importa que tire coisas de mim. Aquilo que Cristo me deu, ninguém pode arrancar. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa era a visão do apóstolo Paulo. Mas ele, em meio às provações, eles olharam: estamos perdendo esse mundo, está tudo desmoronando. Eles começaram a perder a fé em Deus. Irmãos, eles perderam a fé na palavra de Deus a tal ponto que eles pararam de orar. Esse é o sintoma da perca de fé. Versículo 4. Nada tendes. Por quê? Vocês não pedem. Olha a situação de incredulidade que chegou essa igreja. Eles pararam de pedir. Esse é um sintoma, amados, que você já entrou dentro desse círculo vicioso, dessa corrida dos ratos. O Senhor nos chamou para algo muito mais excelente, mas tudo isso nós abraçamos isso por meio da fé. É você, em meio a provações, é você continuar crendo que Cristo é suficiente, e toda vez que você peca, é porque você achou que o pecado é mais satisfatório do que o próprio Cristo. E uma das consequências é: vocês não têm mais de mim, porque vocês não pedem. E vocês não pedem porque vocês não creem. É isso que interrompe a vida de oração, a incredulidade, a perca da beleza, da glória do Evangelho. Mas o mundo entrou no seu coração, a cobiça. Eles substituíram Cristo por idolatria. E quando Cristo sai, entra necessariamente o mundanismo. O homem, nós somos movidos por desejos. Ou você está ardendo em desejos por Cristo, ou você está tomado de desejos pelo pecado. Mas você, nós seremos guiados por desejos, querido. Por prazeres. A grande pergunta é: Cristo é o teu prazer? Se não é o teu prazer, o mundo é o teu prazer. Isso é mundanismo. Versículo 2. Cobiçais e nada conseguis. Isso é a cisterna rota, que não retém águas. Vocês cobiçam. Como vocês trocaram a fonte de água e começaram a cavar cisternas rotas e que não segura a água, vocês cobiçam, mas não tem. Tem um versículo de Provérbios que vai dizer que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Aí algumas pessoas vão dizer: mas tem um monte de gente que ama dinheiro e tem muito dinheiro. Não, a Bíblia não está dizendo que você que ama o dinheiro não vai ter dinheiro. A Bíblia está dizendo que você pode até ter, mas ele não pode te satisfazer. Você vai cobiçar e você pode ter. E quando você tiver, você vai dizer: isso é imprestável, isso não vale nada. E essa igreja estava nessa situação. Vocês cobiçam e vocês não conseguem nada. Olha o pecado se manifestando agora. Vocês matam, vocês têm inveja, vocês brigam, vocês fazem guerras. Amados, essa é a marca. Briga, contenda, dissensão no meio da igreja, na tua casa, na tua família, é uma boa dose de mundanismo dentro do seu coração. É a insatisfação, você está irritado, você está nervoso, você está pecando, porque a tua cisterna que você fura e enche d'água, sempre está vazia. Sempre, nunca te satisfaz. Aí você cobiça, aí nada consegue, aí você fica irritado, aí você tem inveja, aí você briga, aí você faz guerra, tudo para você é um problema. Tudo é murmuração, porque você trocou. Isso é mundanismo na tua vida. Você trocou a fonte de água por cisternas rotas. Esses falsos deuses, eles não podem satisfazer nem o mundo, quem dirá um cristão.
O dinheiro vira um Deus, e é isso que Tiago está lidando aqui com a igreja. O dinheiro vira um Deus. Aí o pobre se sente injustiçado, fracassado, perdido, oprimido. O rico, ele se sente um Deus, um poderoso, e Tiago vai tratar nesse livro sobre os pobres, sobre os ricos. E quando você entra nesse mundanismo, perde Cristo, perde a beleza do evangelho de vista, aumenta a cobiça. É um abismo chamando outro abismo. Tiago vai dizer ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A perda da alegria e fé em Deus te leva a acúmulos de pecado. A coisa vai piorando. Você não consegue ter vitória sobre o pecado. E parece assim, o que acontece? Eu vejo muito esse tipo de pergunta. Fernando, parece que o cristianismo para mim não funcionou. Eu vou no Procon reclamar. Porque eu me tornei cristão, eu pensei que eu ia crescer em santidade, que eu não ia cair mais nesses pecados, mas eu estou vendo um acúmulo de pecado, crescimento em pecado. Por que isso acontece? Porque você perdeu a fé, que Cristo é o teu deleite e a tua alegria. Você não pede, você não ora, você não lê, porque você não acredita que nisso aqui pode estar a sua satisfação. Quando você olha para o pecado, você fala, é óbvio que o pecado vai me satisfazer mais do que a Deus. Então, começa a se acumular pecados no coração, e o pecado agora se torna algo que fala, é impossível, Fernando, é impossível eu viver sem esse pecado, é impossível. Olha, irmão, o pecado ele se torna grande no coração do homem, Deus pequeno, a graça pequena, a alegria em Deus desaparece. E o homem se torna novamente, como Deus disse para Jeremias, escravo. Você é um escravo. Foi para isso que eu te chamei, para a escravidão. Eu te chamei para a graça, te salvei para a escravidão do pecado. E tem muita gente que prega isso. Eu sou salvo para viver no pecado. É isso. O pecado é a tua alegria. E Tiago vai dizer, você se torna frio para com a palavra. Você pode estar nesse culto aqui e você está absolutamente longe desse culto. Eu acredito que você pode chegar nessa situação. Por isso que Tiago vai dizer, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você está enganado, querido. Você está se enganando. Isso não é cristianismo. Cristo não te chamou para isso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, Tiago está dizendo, na perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será mais do que feliz, bem-aventurado no que realizar. E Paulo vai dizer os pecados que vai florescendo na igreja. Língua, murmuração, o coração está cheio de pecado. Esse era um problema da igreja para Tiago. Eles começam a falar na língua, incendeiam um bosque, dizia Tiago, porque o que está no coração, isso manifesta a boca. A língua se tornou um problema. A discriminação, porque agora o teu Deus é o dinheiro, então eu quero ficar com os ricos, pobre não me dá nada, o que eu vou perder tempo com pobre? Acontecendo isso na igreja, discriminação, rico, vem aqui, senta aqui no primeiro banco, o pobre, senta no chão, sei lá, tem um lugar lá atrás, porque não é Cristo mais a tua riqueza. Você está pensando, olha, se eu ficar do lado daquele rico, eu vou ganhar isso, eu consigo um emprego, eu consigo fechar um negócio, pobre não me dá nada. Olha a situação que chegou essa igreja, amados. Mas agora Tiago, ele apresenta uma outra característica de um cristão que perdeu a alegria em Deus. Lá no capítulo 4 mesmo, versículo 3. Se ele falou, vocês não recebem porque vocês não pedem, agora ele vai dizer, e quando vocês pedem, vocês também não recebem, porque vocês pedem de modo errado. Vocês pedem
para gastardes em vossos deleites. Não há mais confiança, dependência de Deus, apenas uma obsessão com as suas exigências, egoísta. É como essa sociedade de consumo, nunca, irmãos, em nenhuma geração, um milionário teve o que tem a classe média dos nossos tempos. Como nós estamos felizes? Pega um rei de qualquer época da Idade Média. Alguém da classe média come o que ele nunca comeu. Viaja para lugares que um rei nunca viajou. Mas pega essas pessoas. Elas estão satisfeitas com as suas cisternas rotas? Não. Elas estão pedindo. Elas até vêm para o culto. Elas até dão dízimo e fazem coisas para Deus. Não que elas estão interessadas em Deus. Elas querem que Deus enche aquela cisterna rota dela. Para daqui uma semana ela voltar aqui de novo, porque ela gastou tudo na semana. Não tem mais nada. Ela está murmurando, ela está reclamando, ela está insatisfeita. E as suas orações se tornam mundanas. Oração mundana. Crente que ora, eu oro 3, 4 horas. É uma oração mundana. Vocês pedem para gastar nos vossos prazeres. Versículo 4, ele usa um termo muito pesado, amados. E diz assim: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Agora Tiago está dizendo que isso é adultério. Tudo que você tem veio de Deus, do teu marido. Isso é para cristão, do teu marido. E você está usando tudo que Deus te deu para se relacionar com o pecado, com o diabo, com o inimigo de Deus. Esse é o pior tipo de adultério que um cristão pode cometer. Toda vez que você peca e você está pecando com o ar de Deus, com a saúde de Deus, com o tempo de Deus, com o dinheiro de Deus, com a força de Deus, e você usa tudo isso, que o apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 12 de Romanos, depois de explanar a beleza do Evangelho, de expor a grandeza do Evangelho, ele diz: olha, pega tudo isso e ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, que a sua vida seja um culto a esse Deus que fez tudo isso que eu falei para vocês no capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo isso apresente a Deus. E você pega tudo isso e apresenta ao pecado. Tiago vai dizer: adúlteros. Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E muitos pregadores, de forma muito correta, vai dizer: dura coisa é se tornar inimigo de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? É terrível isso. Mas o mais triste aqui, amados, é que Deus quer ser teu amigo. E você trocou a amizade de Deus por amizade com o mundo. E o mundo passa. O que mais você precisa saber que as suas cisternas não podem te satisfazer? O que mais você precisa ver? E o mais triste é Deus falando: você não quer amizade comigo. Eu dei o meu filho para reconciliar você comigo e você não quer amizade. O que eu fiz para você é que Deus disse para Israel em Jeremias: qual mal você viu em mim para você rejeitar a minha amizade? Não é nenhum problema de Deus se tornar teu inimigo. Isso é terrível. Mas o mais triste é Deus rasgar o véu do templo e nos dar acesso ao santuário. E quando ele chega lá, cadê você? Você não está lá. Você se deixou. Essa é a coisa mais triste para um cristão. Deixou de ser amigo de Deus. É sério isso, amados. Deixou de ser amigo de Deus e se tornou inimigo do mundo. Por que trocar a glória de Deus por cisternas?
versículo 5. Vai dizer: ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúmes. Eu quero usar aqui, amados, a versão da NTLH. Porque a NTLH ela traz de forma mais simples. Nessa versão que eu tenho aqui, os tradutores colocaram a palavra Espírito com E maiúsculo. E para isso fizeram mais algum arranjo para encaixar aqui o versículo. Mas a NTLH traz assim, presta atenção. Não pense que não quer dizer nada esta passagem da Escritura Sagrada. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Aqui, provavelmente, isso é uma tradução possível, uma compreensão possível. O Espírito aqui não é o Espírito Santo que habita em nós. Porque quando Tiago diz, vocês não percebem o que diz as Escrituras? E quando nós vamos para a Escritura, nós não achamos essa passagem que Tiago está citando. Porque o E está com E maiúsculo, dando a entender que é o Espírito Santo que habita em nós, tem ciúmes. Mas uma tradução possível é essa da NTLH. O Espírito que Deus pôs em nós não é o Espírito Santo. O nosso espírito está cheio de desejos violentos. Ou seja, o nosso espírito caído, marcado pelo pecado, está cheio de desejos violentos. E isso a Escritura diz. Então, ele está dizendo que nós, por causa do pecado, estamos cheios de desejos violentos. E que não é focado na glória de Deus, mas no mundo. Então, voltando aqui para o versículo 6. O Espírito, versículo 5, o Espírito nosso está cheio de prazeres violentos, pecaminosos. E essa é a situação que nós podemos chegar. Uma situação que você diz, eu estou cheio, Fernando, eu estou dominado pelo pecado. Não há como sair dessa situação. Um cristão vivendo essa vida de adultério espiritual. Mas no versículo 6 ele é consolador. E olha o que Deus está dizendo no 6. Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Deus está dizendo assim para nós. Aonde abundou o pecado, superabundou graça. Eu tenho graça para te dar, que quando você receber a minha graça, esse teu pecado que te escraviza e você fala, é impossível vencer isso aqui, eu estou num ciclo vicioso de pecado e pecado, longe de Deus, frio, sem amor pela palavra, Deus está dizendo, eu dou graça. Eu tenho uma graça tão abundante que se eu te der, ela vai engolir esse pecado que está te consumindo. Esse pecado que fez você cavar cisternas rotas e aqui a tua vida é uma vida de insatisfação e miséria. Eu tenho graça. E se eu te encher da minha graça, você vai de novo me enxergar, me ver com uma glória. Você vai ver de novo a beleza do meu evangelho. E esse pecado que parece ser tão grande, vai ser minimizado pela visão da glória que eu vou te dar. Pela graça que vai cair sobre você. Mas preste atenção, ele continua. Mas eu resisto a soberbo. Essa graça eu dou a humildes. O que é humilde aqui para Tiago? Ele vai explicar. Sabe por que essa graça, muitas das vezes, ela não nos enche para nós de novo enxergar a beleza de Cristo? Mas essa graça, eu salvo ela a humildes. Eu resisto o soberbo. O que é o soberbo aqui? O soberbo é o homem que Tiago vai continuar escrevendo. Versículo 7. Olha o que é soberbo e o que é humilde. Assim, sujeitai-vos
a Deus, amados, não obedecer aos mandamentos de Deus é orgulho. É você que achar que você pode viver uma vida independente da vida de Deus. É você achar que pode seguir as suas ideias. Eu gosto de falar sempre com ele. Segura. É você achar que você pode viver uma vida fora da obediência da palavra. Isso é orgulho. Humildade é sujeite-se a Deus. Resista ao diabo. Essa é a batalha espiritual cristã. Não precisa jogar sal na tua sala, dar 7 voltas em torno do seu terreno, conhecer os nomes dos demônios do inferno e amarrar e trancar ele. Não. Sujeite a Deus e resista ao diabo. Ele fugirá de vocês, porque Cristo já venceu ele. Mas você está em adultério com o diabo. Você está traindo Deus com o diabo. Quando, Fernando? Quando você não se sujeita a Deus. Quando você tem a palavra de Deus, mas segue as suas ideias, o que você pensa, o que você acha, sem oração, sem vida de oração, você é um tremendo de um orgulhoso, que acha que pode vencer o pecado, o mundo, a carne, sem Deus, sem o poder da graça. Atuando em sujeite-se a Deus, resista o diabo, limpai as mãos, achegai-vos a Deus. Coisa linda, é o que ele quer, essa alegria. Irmãos, isso aqui não é legalismo. Veja que o ponto aqui não é legalismo. A chegar a Deus é um convite de novo, de amizade, de deleite, de satisfação. É você reconhecer que essas porcarias que você está vivendo, é cisternas rotas, mas que ele abriu para você uma fonte inesgotável de água. A grande pergunta é: você crê nisso? Como que você diz que foi salvo pela fé? E Deus está dizendo: o meu filho é a minha alegria. Mas quando você abraça o pecado, você está dizendo para Deus: eu não creio que Cristo é capaz de me satisfazer. Eu acho que o pecado é mais satisfatório. Isso é fé em Deus. Isso é fé em Cristo. Não é, querido. O problema não está no Evangelho. O problema não está no cristianismo. O problema está no seu adultério com o mundo, com o diabo. É simples. Eu não quero matar o teu desejo. Eu quero que você deseje coisas superiores, coisas elevadas. E viva, não por vista, mas pela fé. O justo vive pela fé. Fé em que Cristo é mais satisfatório do que isso. E como que eu faço, Fernando? Entristeça. Por que você está rindo? Qual é o motivo de tanta chocarrice, de tanta alegria na tua vida? Você não percebeu que você tem uma cisterna rota? Por quê? Alegria. Esse é um chamado para a igreja. Irmão, nós não podemos nos satisfazer com esse cristianismo que não vê Cristo como tudo. Isso é nojento. Não há motivo de alegria, de festas e de banquetes, enquanto isso não acontecer. Entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Isso é humilhar. E chega o versículo 10: humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Sabe o que é exaltação aqui? Eu vou voltar a atender as tuas orações, porque você pede e não recebe. Eu estou resistindo ao soberbo, eu não vou te atender. Mas se você se voltar para mim, se humilhar diante de mim, eu vou te exaltar. Exaltação aqui é: eu vou responder as tuas orações. Claro, não uma oração mundana, adúltera e diabólica. Uma oração santa. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu vou te exaltar. Você vai ver, você vai ser polido por uma vida. Isso é maravilhoso. É a vida de Deus em nós. Isso é vida eterna. Fora disso, é miséria. O Senhor nos ajude. Vamos orar, irmãos? Pai, te damos graça por esta manhã, por esta palavra. Quem é que pode levantar aqui e dizer que essa palavra não é minha? Nós precisamos demais do Senhor.
Nós precisamos ter uma visão exaltada de quem Tu és. O nosso único inimigo é o pecado, Pai. Mas a Tua graça, aonde abunda pecado, a Tua graça é superabundante. Faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.